Olá, meus irmãos. Vamos retornando. Professor Marcos Lemos, seja bem-vindo. Deus abençoe a todos. Estamos na área. Vamos lá, projetando, hein? Bateu uma bolinha, né, Marcão? Vamos lá. Estou de volta. Está contigo, Lúcio. Segundo vídeo. Vamos que vamos. Só Jesus. Vamos, né? Eita, droga, estou no meio. Glória a Deus. Isso eu acabo. Dá tempo, bem. Tá gostoso. Dá sim. Então, voltando à história da Alemanha nazista, eu vendo desse filme que todas as pessoas que tinham problemas mentais, eles queimaram junto com os judeus, entendeu? Eles queimaram, eles iam nas casas e pegavam as pessoas, não tem se é rico ou pobre, todas as pessoas que tinham síndrome de qualquer tipo de demência ou loucura, eles foram matando todos com a ideia de purificar a raça, né? Estou citando um exemplo aqui, o Estado, né, alemão, na pessoa tinha uma ideologia de purificar a raça e para isso praticou essa perversidade, né? Não vou nem entrar na questão de perseguir lá os protestantes, os negros, os homossexuais e por aí vai, né? Eu estou entrando na questão que eles mataram a própria raça, pessoas que não tinham, o Estado não defendeu essas pessoas, a vida dessas pessoas, porque tinha uma ideologia, né, de purificação de raça. Próximo. Aí são outros exemplos aqui mais um exemplo, né, de que uma ideologia ela pode definir de duas formas. O governo, dependendo da ideologia política que ele tem, ele decide de fato de maneira diferente. Olha só, no caso aqui uma disputa de um trabalhador e o sindicato, para a questão de loja fechada. O liberal e o socialista irão diferir sobre como tal disputa deve ser resolvida. As pessoas que buscam justiça como a entendem, mas a cada um chega a uma conclusão diferente sobre a justiça que quer. Por exemplo, o liberal consistente argumentará que, com base nos direitos dos indivíduos, nenhuma pessoa deve ser obrigada a aderir a um sindicato e contra ela os desejos. Sindicato contra ela os desejos. Ou seja, direito à individualidade. O liberal pensa assim, então o cara trabalha, se ele não quiser aderir, adere. Agora, o socialista não. Por outro, ele tem que argumentar que a solidariedade de classe deve ter prioridade sobre a preferência individual. Você vê, o regime liberal, né, ele defende o valor da individualidade, da propriedade, da opinião. Enquanto que o socialista não é contrário em tudo isso. Isso define se o Estado que você quer para a tua vida é o Estado cerceador ou se é o Estado que dá liberdade aos direitos individuais, né? E o que me chama a atenção, pode passar, Rodrigo. O que me chama a atenção que tem pessoas que defendem liberdades como maconha, como aborto, como direito de falar o que quer, defende regimes totalitários. Você vê como as pessoas estão completamente entendendo errado essas questões de ideologia política. Vamos dormir? Pode trocar. Dormindo? Ai, meu Deus do céu. Vamos Fala, lá. Lúcio, estou aqui contigo. É o celular que tocou aqui. Ó, esse meu Bing, que eu não sei como é que é, por causa da tá faltando pecaminosidade do homem, temos a tendência de reivindicar mais do que temos direito, que é para aqueles limites criados que caracterizam não apenas o comportamento humano, né, de filhos, mas todas as criaturas de Deus. Isso é verdade tanto para comunidades quanto para indivíduos, na medida em que a verdade, a busca assume caráter autodestrutivo. Ou seja, por que é autodestrutivo?
a questão da busca para a justiça, a princípio, pode envolver, né, baseado na ideologia que tu defende. E eu vou citar o exemplo aqui hoje. Por exemplo, eu não queria que o Bolsonaro entrasse porque ele é sexista, ele é não sei o quê, ele é como é que chama? Apoia a tortura, não sei o quê. Então eu vou matar ele. Entendeu? Então, eu citando esse exemplo, que é o exemplo do nosso Tupiniquim aqui. E assim, por exemplo, a Revolução de 64, os que eram chamados de subversivos, toda vez que eram presos pelo exército, soltos, eles entendiam que o cara foi torturado e que era um perigo. Então, independente do cara ter entregue ou não, né, os funcionários matavam os seus amigos para já cortar o mal pela raiz. Aí você vê, dependendo da situação, do tempo e espaço e do que está em jogo, né, a vida se torna nada. Né? E o Estado, em vez de fazer justiça, ele faz injustiças. Né? O outro tópico. Os indivíduos agem com responsabilidade dentro da sua própria esfera reconhecida de autoridade. O pai, né? a pessoa que está na família, né? O professor na sua sala de aula, né? Os casamentos e famílias, né? Cada um tem a sua própria regime. O Estado tem seu poder? Tem. Mas também existe a chamada responsabilidade individual nas suas esferas de autoridade. Entendeu? É bom a gente definir isso. Você que está me ouvindo, com certeza, se você tem uma esfera de autoridade, onde você manda. E como é que você é autoridade? Com justiça ou com autoritarismo? Fica aí a pergunta. Troca. Bom, Claudemir. Tamo junto, Lúcio. Tô juntinho contigo aqui, ó. Ó. Baixa só um pouquinho. Agora só. É porque PDF fica meio complicado para mim aqui. Para achar o ponto. Vai lá, vai com calma que só assim eu respiro. Família, aqui, peraí. Oi, aqui. Aí. Ainda dentro do tópico, né? Responsabilidades diferenciadas, essa autoridade estatal sobre todos, ela vai se dividindo. Por exemplo, as empresas comerciais, né, agem de modo a atender necessidades genuínas, num sentido geral, né, recursos, né, de maneiras exploratórias, da questão da madeira, para vender para você. Mas ela exerce autoridade no seu âmbito de trabalho. Por exemplo, aqui no nosso caso, igrejas pregam corretamente o evangelho, ministramentos e ajudar os membros a viver a vida cristã. Ou seja, é um nível de autoridade de modo de fazer justiça. E no caso das empresas, de não explorar, mas explora. As escolas educam corretamente seus alunos menores e os preparam para assumir responsabilidades adultas. Isso tudo é um modo de essas responsabilidades diferenciadas de locais ser sujeito ao Estado, a planos, etc., leis, né? Por exemplo, as igrejas, nós estamos vinculados aqui a lei dos homens e a lei de Deus. Aí, quando isso choca, a gente morre, né? E, finalmente, existe uma grande variedade de associações voluntárias para uma multiplicidade de propósitos conforme determinado os seus membros, ou seja, associações, agremiações e por aí vai. Né? Próximo. Então, a gente vê que a questão da justiça e responsabilidade sobre a administração da justiça não cabe também só ao Estado no sentido geral, mas preposto colocado por ele, mas também a gente. Né? Cada um que eu estou falando aqui tem um âmbito de autoridade. Por exemplo, o Isaac Yuri tem autoridade sobre o seu quarto. Né? E se ele bagunçar o quarto dele, a mãe dele tem mais que ele, vai ter que botar o quarto dele da mãe quer. Mas enquanto obedecendo as regras, ele pode ver onde ele bota o computador, onde ele arruma o livro. Né? Ele tem um âmbito de autoridade. Isso é bom a gente saber. Aí, voltando ao tema, né, da influência das ideologias, mais dois exemplos. Sob a influência e várias formas de liberalismo, o indivíduo pode assumir um lugar muito grande às custas de outras esferas. Comunidades, incluindo bases como casamento, cada vez mais se rompem com eles. São considerados para servir não mais dos indivíduos,
agregados que eles compreendem. Os direitos dos indivíduos passam a ter prioridade sobre o direito da comunidade. Por quê? Porque o pensamento é liberal. Um liberal pensa assim, valoriza os indivíduos, tá? Até mesmo de igrejas institucionais, tornando um estilo de vida impopular, desmando em seus comunicantes como uma condição para a continuação da associação. Ou seja, falei, alguns líderes religiosos querem sujeitar o grupo por causa dessa ideia, e ele é autoridade, distorcendo essa questão da justiça. Próximo. O liberal, né, que acredita no poder da individualidade, eles podem também exagerar o lugar do mercado, ou seja, achar que tudo tem a ver com o mercado, venda, compra, procura, e começar a aplicar essa ideia, né, do liberalismo que não são aplicáveis, né? Por exemplo, assim, muito do resto da vida, além do mercado propriamente dito, é apanhada em dinâmica de produção e consumo, de compra e venda. Ele pode interpretar o casamento, ele pode interpretar o namoro, nessa questão. Interpretar até a igreja. Eu estou na igreja porque a igreja me dá um contraponto, né? De repente, isso fica em terceiro plano. Isso é muito perigoso. O político candidatos são comercializados como produto destinado a atrair consumidores em tempo de instalação ou de eleição. O casamento é visto apenas como uma relação voluntária capaz de ser redefinida à vontade pelos parceiros conforme suas perspectivas e necessidades mudam. Você vê, nós do cristianismo, né, o princípio é de continuar casado até a morte. Agora, um cristão liberal, ele pode cometer o erro de exagerar essa ideia de mercado com relacionamento, tanto com a fé quanto com o cônjuge. Próximo. Muito bem. Ainda dentro desse campo, né? Vamos analisar a questão do nacionalismo e socialismo. O Estado pode atribuir a si mesmo mais tarefas do que deveria. Esse fenômeno é óbvio no que diz respeito a regimes totalitários, onde o Estado, controlado pelo partido aparelho, não reconhece a sua competência e alcança virtualmente todas as áreas da vida no interesse de implementar e transformador da ideologia agenda. Ou seja, você vê, vamos ser bem claro, né? Socialismo e comunismo. Vamos dar o exemplo dos nossos vizinhos aí. A Venezuela está passando, né? Porque impediu demais, né? O pessoal está passando fome, os meios de produção foram tudo bloqueado, fugiu o dinheiro, fugiu a empresa, fugiu o investimento, e o Estado não tem condição de sustentar todo mundo fugindo para o Brasil. Agora, a Argentina, né? Está na mesma situação do nosso lado, acontecendo esse tipo de situação com a Argentina, que nem muito é divulgado, tá? Não é divulgado na nossa grande mídia, de forma alguma, que está passando aí. Mas o governo brasileiro, né, está recebendo refugiados desses dois países, estados, e o problema mais sério é fome, perseguição, porque não concorda e eles estão matando. E ninguém acha que esse regime está matando, porque, segundo pregam, né, o socialismo e o comunismo, na sua instalação, ele pode matar, pode fazer tudo, porque ele visa um bem comum no futuro, entendeu? E tudo é justificado, entendeu? Matar, perseguir, torturar, pode fazer o que quiser, sem problema nenhum. Então, você vê como uma ideologia política, ela transformar um Estado que era para fazer o bem comum em justiça social, ela ou pega coisa demais que não consegue carregar, né? Ela que eu chamo de um Estado paternalista, idiotizante, tira os direitos individuais, tira tudo, e o povo passa dificuldade, entendeu? Isso é muito triste. A gente está vendo isso acontecer e que Deus nos livre disso. Próximo. Bom,
aqui o autor fala de uma forma mais ideal, né, do que seria correto a coisa acontecer, né? Aqui nesse segundo tópico, ó, uma sociedade justa, quero pegar daqui para lá, é uma sociedade dinâmica, que se desenvolve de formas diferenciadas, onde nenhuma entidade, seja um indivíduo ou tem permissão para crescer cancerosamente. O que um câncer faz? Ele vive do corpo, parasita, né? O partido, geralmente os partidos dos governos totalitários, eles vivem parasitariamente. Vocês não vão ver ele trabalhar no campo, vocês não vão ver eles ficar nas minas de carvão, você não vai ver o pessoal que é da cúpula do partido ralando no dia a dia com um bom comunismo. Eles vão viver da pobreza alheia, né? da situação, né? O Estado reivindica criar entidades como casamentos e família, ou seja, o Estado totalitário, ele define, ele entra na família. Por exemplo, a China não podia ter mais de um filho, agora está faltando gente para poder, está ficando velho, e liberaram mais um. Ou seja, destruir família, ou seja, você não é mais chefe da família, o Estado, ele é o dono do teu filho, da tua filha. Então, o ideal é que o Estado não se meta nessas sociedades naturais, que cada uma tem a dinâmica própria, tá? Mas, ó, como diz aqui no final, simplesmente os reconhece pelo que eles são e lhes oferece proteção legal. Por exemplo, um exemplo assim clássico, né? Por exemplo, é o casamento gay. Nós discordamos, perfeito, mas precisa do casamento para poder, ou de um documento que regule a questão da transmissão de bens, né? Então, o que acontece? O casamento acontece para garantir o futuro, né, econômico dessa sociedade. O que o Estado está fazendo? O Estado, como laico, né, leigo a esses assuntos, ele está regulando. E outro exemplo eu trago bem claro. Por que tem um estável, né? Eles pararam de casar regularmente e começaram a morar junto, montaram a sociedade familiar por conta própria. Só que a lei veio, né? Veio a lei e começou a regular isso, né? De forma que pudesse dar algum direito às pessoas que surgissem dessa sociedade. Esse é o papel do Estado. O Estado não tem que definir que não tem mais pai, não existe mais mãe, que existe agora é o cuidador. Não, existe pai, existe mãe, e o outro que se uniu com o sexo, né? Eles também respondem, sim, como cuidador, ou como pai, ou como mãe. Mas você dizer que não existe pai e mãe, porque agora existiu um outro grupo diferente, entendeu? É essa distorção. Como a sociedade é dinâmica, o autor defende que tem que proteger fazendo justiça e não ideologizando as posições. Ok? Próximo. Eu aqui tento fazer, usando o próprio texto, né, do autor, né, você já percebeu que ele está concluindo que o ideal é que o Estado respeitasse dinamicamente suas valências, sem interferir e sem abandonar o preso. Tem que dar Bolsa Família? Tem que dar Bolsa Família. Tem que dar auxílio emergencial? Tem que dar auxílio emergencial. Mas também tem que valorizar a família. Tem pai e tem mãe. Mas também tem que reconhecer que tem outros de união familiar que tem que ser protegida também. Esse seria o ponto de equilíbrio, a nível de Estado, cuidado e justiça. Bom, a tarefa, aqui o autor desse tópico, em direção ao futuro, ou seja, o que ele aponta aí, ele aponta várias coisas, eu destaquei essas três. Primeira coisa, o Estado, para exercer isso, não é simples, né? Ele diz aqui, ó, talvez o exemplo mais famoso disso seja a suposição de Karl Marx, né? que um breve ato revolucionário pelo qual o proletariado despojará a burguesia inaugurar a sociedade sem classes. Vimos, no entanto, que fazer justiça pública não se resume tão facilmente a um epigrama vigoroso. Ou seja, abaixa a burguesia e viva o proletariado. Eu vivo para você. Na China, o proletariado é para caraca, né? Desculpe até essa palavra que eu acabei de falar.
Na Coreia do Norte, de novo, continua o povão trabalhando, ralando a beça, entendeu? No capitalismo, trabalha a beça, embora tenha mobilidade social, tenha, o cara pode vender coisa no sinal, pode, é um tipo de exploração, tem, exploração também, mas essa revolução aqui de Marx ainda não se confunde com a realidade, então não é simples. Respeita a diversidade, outro tópico, eu peguei aqui e disse, ó, respeita a legitimidade da diversidade. Está faltando um negocinho aqui. E se recusa a assimilar essa diversidade em um único instituto forma, em uma sociedade de massa indiferenciada para fins de alcançar uma ordem social supostamente legal. Deixa eu traduzir isso aqui. Diz o seguinte, tem que respeitar a diferença. Eu falei isso agora. Então, para você, Estado, que ministra a justiça com mais justiça, e respeitar a diversidade dessa sociedade, dessa comunidade ou desse país, né? Não pode ser uma sociedade que todo mundo só gosta de coisa, conforme ensina, né? Conforme prega os regimes mais totalitários. Outro tópico importante é respeitar a complexidade de fazer justiça. Ou seja, fazer justiça não é fácil, né? Por exemplo, o que você diz dar Bolsa Família é uma coisa legal, o outro diz que já é uma coisa que sustenta o pobre. Mas então eu não vou dar Bolsa Família, deixa eu passar fome. Não posso deixar passar fome. Então o que eu faço? Se eu der Bolsa Família, eu sustento o voto do pobre. Se eu não der, eu estou matando o pobre. Então é uma coisa complexa. Então qual é o caminho correto? O caminho do meio, que você não use uma ação social de maneira politiqueira. Aí vamos ver o que o autor diz. Dada a inevitável complexidade em torno de fazer, não é de se surpreender que a visão que vem aqui não se presta muito ao bem a slogans fáceis. Por exemplo, né? Slogan fácil é dizer, vote no partido tal e os teus problemas vão ser resolvidos. O fulano de tal é o salvador da pátria. Entendeu? Não é uma frase feita, né, que eu até lembrei aqui que eu votei no Lula 2 vezes, né? E hoje eu sou contra. E eu lembro aqui que era assim, a justiça venceu o medo. Como é que é votar num cara que é torneiro mecânico para ser presidente da República, se não sabe nem falar, ainda faltava um dedo? Aí foi cunhada a frase, a esperança venceu o medo. E nós fomos nessa. E não sabíamos que por trás disso tinha um Foro de São Paulo, tinha toda uma visão de transformar o país, né, no socialismo, que caça a liberdade, que não tem valor à vida, que é altamente idolátrico, né, e por aí vai. Próximo. É o último já, tá, Lúcio? Oi? É o último slide. Eu estou vendo aqui, acompanhando, rapaz, que eu estou bom. Concluindo agora mesmo, eu achei interessante, dentre muitos textos, né, o autor, esse David T. Coyce, nome difícil, sei ler isso não, dentre muitas outras coisas, ele falou muita coisa, mas eu achei interessante, né, nessa pegada de que ele vem falando sobre a dificuldade do Estado exercer justiça, né, ele colocar isso aqui, ó, vou ler para vocês. Nós não podemos saber quando Cristo voltará para trazer seu reino ao plenário prometido, ou seja, a plena execução. Pode ser amanhã, pode ser daqui a 1000 anos. Nem podemos saber até que ponto nossos próprios trabalhos falíveis contribuirão para o seu avanço. Aí já falou com a gente, né? Na nossa atividade, não omissa, de preferência. Mas sabemos que o final virá. Deus acha adequado usar esses frágeis esforços nossos para seus próprios propósitos de glória. Ou seja, tudo que a gente fizer, que seja para a glória de Deus, que não seja omissão. Onde você estiver, ou seja na igreja, ou seja na vizinhança, ou seja no seu esporte, né? Que a gente seja luz, né? Para que esse reino se manifeste. Em suma, cada ato de fazer justiça, seja no domínio político ou em qualquer outro domínio da atividade humana, é um sinal para a vinda do reinado final de Deus, sobre o novo céu e terra novos.
Só lhe digo glória, só a Deus glória. Quero concluir dizendo o quê, irmãos? O quê? Nós participamos de uma comunidade cristã, evangélica, né, chamada igreja, que, de certa forma, eu vi uma reportagem, inclusive, feita pela própria Globo, a importância da ação social das igrejas evangélicas, daquela campanha do quilo, né? A maioria das igrejas tem aquela campanha do quilo. Foi feito um cálculo e a ajuda das igrejas evangélicas, embora a mídia não divulgue, embora não seja uma ONG que receba dinheiro do governo, mas é uma contribuição dos irmãos, né? Os irmãos contribuem com dízimo, contribuem com a campanha do quilo, contribuem com oferta, contribuem com o seu trabalho na obra de Deus, né? Ele vai ao retiro, ele contribui com o seu trabalho, com o seu dinheiro. Isso tudo promove a justiça no âmbito da igreja. Mas olha só, também tem um âmbito social, não só dos irmãos, né? Quantas vezes nós na igreja ajudamos pessoas, não porque ele quer fazer filantropia, não quando a gente compra um folheto, né, do nosso próprio bolso, não é porque a gente quer ser maior ou menor que alguém, mas a gente está envolvido na função de fazer justiça para a glória de Deus. Tá? Quero encerrar aqui, agradeço a todos e desculpe a nossa de ter de repente ido muito rápido. Deus abençoe. Amém, amém. Diácono Lúcio, muito boa apresentação. Nós teremos agora um momento que temos aí um bom tempo, né, para perguntas dos irmãos. Eu quero fazer aqui já os agradecimentos para que a gente possa dar uma quebrada de gelo, né? A todos os participantes, todos os professores que estão registrados aqui, todos aqueles que estão envolvidos no IBM, nós atingimos um nível que eu creio que seja um nível, uma escadinha a mais para o conhecimento do saber. E, através desse livro, através dessa experiência, eu sei que para alguns foi um desafio muito grande, para outros professores foi um desafio assim imensurável a questão do tempo, mas nós chegamos, concluímos, porque foi um desafio. E eu agradeço cada um de vocês, tá? Os professores que não estão presentes nessa videoconferência, mas está registrado, o professor Lúcio, Paulino, seminarista Marcos Rogério, pastor Ayrton, pastora Raquel, Ana Paula, pastor Patrick Wimmer, o nosso coordenador geral, né, pastor Assir, que estará conosco também em breve aí nesse contexto. Então, eu quero já agradecer a todos os irmãos que estão envolvidos nesse estudo, que foi maravilhoso, viu, Lúcio? Foi de um aprendizado enorme. E agora, nós temos aqui várias perguntas. Tá? Vamos lá, começando. Dentro do contexto, nós temos o Isaac Yuri, está dizendo aqui, professor Marcos Poeta, que está me lembrando. Marcos Poeta são vários, a gente vai citando, e Edna, e todos os demais professores, a todos. Parabéns para todos. Eu quero já começar com uma pergunta objetiva, Lúcio, já que ninguém levantou a mãozinha azul ainda. Eu mandei para todos os professores do grupo e vou compartilhar com vocês. É um assunto que vai surgir e a gente vai trazer ainda esse assunto em voga, em tema. É o assunto seguinte. A revista É o País, semana passada, quem viu sabe, quem não viu vai saber agora. Lançou, É o País, tá? Evangélicos progressistas reagem contra a homofobia de pastores e ensaiam avanço na política. Lúcio, o que você tem a dizer sobre isso que a gente já conversou aí nesse período? Abre o teu som está desligado. Voltando ao tópico assim que eu achei interessante, a gente não ter a nossa cosmovisão. A nossa cosmovisão é a Bíblia. É a visão cristã bíblica. Então, tudo que você me falar, Claudemir, eu tenho que submeter a essa cosmovisão. Não interessa se as igrejas agora estão progressistas ou se elas estão neo-ortodoxas, né? Se elas estão agora no evangelho da autoajuda. Não interessa, por exemplo, a questão de política. Eu acredito até que alguns da evangélicos, irmãos, possam se envolver, né, em política, sim. Eu acredito que posso se envolver. Mas
tem que estar ligado. Eu lembro de Jesus, simples como a pomba, prudente como a serpente, porque o exemplo dos evangélicos na política é péssimo, entendeu? Eu podia dizer que seria assim, não, mas é péssimo. Eu não quero lembrar do Rio de Janeiro, só começando pelo Rio de Janeiro, ano do garotinho, aí você vai falando um montão. Aí Cunha, que foi até da Câmara Federal, né? O líder da Câmara está preso, entendeu? Então, eu tenho certeza que se um desses líderes, desses evangélicos, seja pastor ou não, ou bispo ou não, se envolver com política, né, não tem capacidade de resistir às tentações. Eu não estou dizendo que não tenha que fazê-lo, mas ao fazer a pergunta para você mesmo: eu vou rejeitar os milhões? Eu vou contra o povo? Tem algumas perguntas a ser respondidas. Está preparado para fazer justiça? Lembra que a gente aprendeu aqui que tem que agir? Não é verdade? Verdade. Às vezes, dentro da nossa comunidade mesmo, nós não temos que agir. Por exemplo, não adianta a pessoa que está com a luz cortada, os irmãos chegam para você, aí, o dinheirinho para pagar a luz do irmão. Aí você diz assim, não, eu pago o dízimo. Não é omissão? Não é? Plena certeza. Então, eu gosto de resolver grandes perguntas com as pequenas questões. A pequena questão é a seguinte: até que ponto você também está envolvido em fazer a justiça da quem está do teu lado? Às vezes você está para ser um vereador, um deputado, para resolver o problema, mas será que você consegue trabalhar já no seu âmbito mínimo? Então, eu tenho muita reserva da intenção de alguns evangélicos, vou dizer assim, na política. Perfeito, boa. A colocação agora, irmãos, para a gente, isso aí foi só um aperitivo para a gente abrir aqui a sala de bate-papo e para a gente trocar as ideias. Vamos lá, Daniel Nobre está conosco hoje, está com a palavra, querido. Eu achei interessante a colocação. Boa noite a todos, foi uma aula, desejar uns parabéns aqui para o professor Lúcio pela condução, tema bem extenso e um tempo curto, então exige aí uma habilidade bem interessante, então que Deus continue abençoando o irmão. A colocação do artigo do El País é interessante também, eu acho que vale a pena a gente trazer mais uma reflexão sobre o assunto. Existe um movimento, né, passando aí pelo último século, da transformação do posicionamento da igreja. Você vê um movimento ali pentecostal muito forte, adentrando em lugarejos do Brasil mais simples, movimento pentecostal principalmente liderado pela Assembleia de Deus. Você vê um movimento congregacional, um movimento avivalista pelo Billy Graham, e a igreja vem se transformando. E hoje você vê num movimento pós-neopentecostal justamente desse artigo que o irmão falou, que é o El País colocando esse movimento recente, que é um movimento progressista. Ele é um pós-movimento neopentecostal, e aí o movimento progressista. Mas o que é um movimento progressista? Eu tenho, por exemplo, uma ata, posso depois compartilhar com o professor Claudemir para ele distribuir para os irmãos. Eu tenho uma ata dos movimentos políticos de esquerda e esquerda extrema, do Brasil, e aí eu estou falando do Brasil. Os partidos de esquerda, cada partido, nessa convenção, eles chegaram a uma conclusão que os partidos precisavam fundar uma igreja. Olha que nível nós chegamos, isso foi agora. E então eu peguei essa ata, esse estatuto, eu fui ler. E aí a cada partido que você possa imaginar aí, PT já tem a sua igreja. PDT já tem a sua igreja. Partido Verde, Partido da Rede, já tem a sua igreja. Então, você vê todos os partidos de esquerda já conseguiram, porque eles viram que nas últimas eleições o movimento cristão, e aí é como o professor Lúcio falou, de um péssimo exemplo, mas mesmo com esse péssimo exemplo, esse movimento de esquerda percebeu que quando a igreja se direciona a apoiar um candidato, ela coloca aquele candidato no poder. Vide governos, vide presidencialismo. Verdade. Então, o que os partidos de esquerda se movimentaram? Na próxima eleição para 2022, a gente não pode ficar de fora. Vamos constituir cada um a sua igreja. Sendo que como que veio o formato dessas igrejas? Apoio ao aborto, apoio à droga,
apoio a homossexualismo. Então, eu fiquei não assustado, porque a gente sabe que é daqui para o pior. Mas o que está acontecendo nessa esfera do poder, como o professor Lúcio falou muito bem, o poder político já querendo influenciar no poder religioso, o poder religioso querendo influenciar no poder político, e como que a igreja verdadeira, a noiva de Cristo, se posiciona? Então, esse artigo do El País, eu acho que traz à luz uma questão que está acontecendo nos bastidores, e essa nova geração que chega, ela já chega nessa esfera. É um fast food religioso. O que eu escolho? Eu escolho uma igreja tradicional, eu escolho uma igreja do PT, uma igreja do PSDB. Então, é isso que eu queria colocar na mesa para os irmãos, porque são tempos difíceis. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, professor Daniel Nobre. Obrigado pela participação. É muito bem colocado. A sua informação, a sua opinião foi bem explanada, tá? Lúcio, tem alguma colocação de resposta? Eu tenho dificuldade, porque eu participei também de campanha política de evangélicos, né? Uma vez, para nunca mais, entendeu? Você falar de fora é uma coisa. Eu fui para uma função, vamos dizer assim, técnica, né? Eu sou professor de física. E exercendo essa função técnica, eu tive que entrar dentro dessa administração, trabalhar junto, e foi me pedido ajuda. E só que o que eu vi não condizia com a minha cosmovisão. E a tristeza era que a totalidade do grupo era evangélico, né? E eu, como você já sabe, opinião forte, né? Eu não bateu. Não bateu, eu falei, nunca mais eu me meto nisso. Por quê? Para me manter a minha cosmovisão, eu tive que frear e contrariar interesses. Entendeu como é que é? Sim, sim. E não era grandes coisas, não. Coisas pequenas, assim, e eu... Não pode abrir a guarda. Eu tenho na minha cabeça o seguinte, a gente não pode abrir a guarda. Se abrir a guarda, um pouquinho, quando você está recebendo propina. Entendeu como é que é? Perfeito. Não é propina, é ajuda de campanha. Vai mudando o nome, sabe como é que é? Aquela coisa bem sutil. Então, eu tenho muita dificuldade de acreditar que alguém vai estar lá nessa questão política, seja vereador, prefeito, seja lá o que for, e ele não tenha que violar algumas coisas, entendeu? Nesse mundo cão que é dividido em egoísmo, como o autor do livro fala, o homem ele tem o pecado intrínseco nele, entendeu? Essa real só vai acontecer com Cristo. Então, eu acredito que muita gente nessa militância política se desviaram da fé, como diz o apóstolo Paulo, entendeu? Quem está nessa missão de servir a Cristo e de ir para o céu tem que estar ligado, irmão, porque não é só o pecado comum de o cara adulterou, fornicou, furtou. Não. Ele vai sendo envolvido em outras situações. Quando ele vê, ele já está igual um gato no novelo, que eu vi com meus próprios olhos. E hoje eu não me envolvo. Inclusive, eu vou dar uma opinião sobre um fato. Eu acho que a igreja ela pode até orar a pessoa, mas o fato de você orar por essa pessoa, né, no ambiente, vamos dizer assim, de adoração, de alguma forma você está chancelando aquela pessoa após ela estar eleita. E se ela foi eleita, a que veio aqui é que fez isso. Entendeu como é que é? Entendi. Eu acho que nem essa mistura aí, na minha opinião pessoal, eu não concordo. Vamos voltar agora para o terceiro vídeo, gente. Rapidamente, estamos encerrando esse vídeo. Vamos voltar rapidamente, ok? Saindo aqui, entra